A história dos dois clubes de futebol mais tradicionais de Manaus chegou ao cinema. O cineasta amazonense apaixonado por futebol, Manuel Calado, lança amanhã na livraria Valer, no centro de Manaus, o documentário Rio Now, 100 anos de paixão. O ano de 2003 ainda não acabou e as comemorações pelo centenário dos dois clubes de futebol mais tradicionais de Manaus também ainda não terminaram. Com um lançamento marcado para este sábado, o filme Rio Now, 100 anos de paixão, retrata os momentos mais marcantes da história das duas equipes em um documentário com duração de 45 minutos. Rionegrino de coração, o diretor e roteirista do filme diz que não se deixou levar pela emoção na hora de realizar o trabalho. Na verdade, esse filme é assim um amor que eu estendo do futebol, do cinema para as pessoas. É uma corrente que eu faço com as pessoas que estão ligadas a esse processo de cinema e de futebol aqui em Manaus. O filme abre com o Nacional, porque foi feriado aqui em Manaus, em 69, quando o Nacional ganhou do Maringá, no Paraná, numa preliminar da seleção brasileira contra a Venezuela, antecedendo o Brasil ser campeão, tricampeão do mundo. Histórias de glórias e decepções contadas por personagens marcantes do esporte e da imprensa esportiva local. Gente como Valdir Corrêa fala no filme, Arnaldo Santos, gente que já morreu, que contribuiu e deu a vida pelo futebol, como, por exemplo, Carlos Amit e Flaviano Limonge, Orlando Ribeiro também, e muitos jogadores desfilam pelo filme. Então, eu acho que o filme, ele é assim, uma grande homenagem ao futebol, aos 100 anos do Rio Negro do Nacional. O resultado você confere amanhã, durante o lançamento do filme Rio Now, 100 anos de paixão, a partir das 10 horas da manhã, em uma livraria no centro de Manaus. E eu acredito nos homens, e acredito, acima de tudo, em Deus, para que nós tenhamos ainda um futebol que, mais uma vez, possa dignificar o nosso estado e levar de novo o Rio Negro Nacional e os outros times daqui para uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O maior desafio dos professores é atrair a atenção dos alunos para matérias como Química e Física. Mas em várias escolas do Amazonas, esse obstáculo está cada vez mais perto de ser vencido, com a ajuda do programa Ciência na Escola. Parece até um truque de mágica, mas acompanhada de um responsável, até criança pode fazer. Eu achei muito legal, porque o dinheiro não queimou. O experimento pode até parecer complexo, mas os alunos usaram produtos bem simples, como, por exemplo, purificador de ar e detergente. O purificador de ar que a gente usa, que é uma substância do cotidiano, ele é um líquido com combustão. Mas só que quando a gente coloca o detergente, a gente tenta fazer a combustão com detergente, ele cria uma película. As experiências desse grupo de alunos do 3º ano do ensino médio não usam apenas fogo. Imagine uma vela que continua acesa mesmo dentro de uma estufa. Ao fazer esse tipo de trabalho, João confirma o que já sabia desde pequeno. O futuro dele é na ciência. Bom, a ciência é fascinante, contudo, nosso planeta também. Porque a gente não tem como falar, a química não existe. A química, nosso composto orgânico faz a biologia, que é nosso organismo, ajuda a física, que são os elétricos, que transformam a eletricidade. A química é tudo. Por isso que é fascinante. E foi essa a ideia do professor Jones quando propôs as experiências para a turma. E acontece, eu já ministro aula de 2º ano, físico-química já há 3 anos, e a gente viu a dificuldade desses alunos de aprender físico-química. Acho sempre muito difícil a física com a química, e aí a gente compôs aqui na escola fazer esse projeto. Esse é um dos projetos financiados pelo programa Ciência na Escola da FAPEAM. Os professores recebem treinamento para iniciar os alunos no mundo científico. Dentro da própria escola, isso é uma coisa inédita, isso é uma coisa inovadora, pois tanto o professor pesquisador quanto o aluno, ele é autor da sua própria ciência. As inscrições para o programa de 2014 seguem até o dia 9 de janeiro no site fapeam.am.gov.br. Cada um dos 320 projetos selecionados recebe uma bolsa de R$ 4.840. 120 são para as escolas estaduais do interior do estado, 120 para as escolas públicas de Manaus e mais 80 para as escolas municipais de Manaus. A Polícia Civil divulgou agora há pouco o relatório final da investigação sobre a morte do policial Edson Cota, em outubro deste ano.
Foram 2 meses de investigação para determinar a origem do tiro que matou o policial Edson Cota, de 45 anos. A conclusão do inquérito é que a bala partiu de uma arma policial. A arma pertencia ao investigador de primeira classe, Abner Ferreira Miranda, de 41 anos. O crime aconteceu em outubro deste ano durante uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos, que investigava uma quadrilha que praticava um crime conhecido como saidinha de banco. De acordo com as investigações da Delegacia Geral, o policial que foi atingido não estava usando colete na hora do crime. Um descuido por parte do policial, né? Nós temos é normal, o colete ele é para quem está em operação, até em fora de operação, deve ser usado o colete em prova de bala. É uma segurança para o próprio policial. Na época, 4 pessoas que eram alvo da operação foram presas, acusadas da morte do policial. Mas o delegado responsável pela perícia afirmou que não foi possível concluir se o grupo chegou a disparar tiros contra os policiais. Existe um campo visual, se vocês forem ver, que é o campo que algumas balas, alguns tiros que tem, ele levanta a poeira em 2, 3 momentos. Isso aí não é suficiente. A carabina e as posições de tiro estão para a vítima, para o Edson, para o Cota. O policial que disparou contra o colega vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Ele não foi afastado do cargo e passa por análise psicológica. O Band Cidade Entrevista deste sábado vai ao ar às 10:45 da tarde. O nosso convidado é o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e até semana que vem.